Olá, bem-vindos ao Sermão Online do dia 19 de dezembro de 2021. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você que está nos assistindo neste instante. Hoje nós vamos fazer uma meditação com base nas circunstâncias, no contexto que nós estamos vivendo, que é o contexto do Natal. A semana já está entrando e é a semana em que nós vamos comemorar o Natal. Muito mais do que troca de presentes, encontro em família e todas essas questões culturais que a gente tem de costume de comemorar o Natal, nós precisamos sempre nos lembrar daquilo que realmente representa o Natal. E para isso nós vamos meditar hoje um pouco mais sobre a questão do Natal, da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de nós meditarmos, vamos aos recadinhos. Hoje não vamos ter links de músicas na descrição do vídeo, mas eu aproveito para relembrar você, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando, de que estamos nas redes sociais. No nosso canal, no YouTube, Primeira Igreja Batista em Brodowski, no Instagram, no Face e, se precisar entrar em contato conosco, fale pelo DDD 16 99461 1717. Vamos meditar na palavra do Senhor, então? Hoje vamos falar sobre o Salvador esperado. E para isso nós vamos meditar no texto que se encontra em Isaías 35, de 1 a 4, e que diz assim: O deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. Ele se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Receberá a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Sarom. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Fortaleçam as mãos frouxas e firmem os joelhos vacilantes. Digam aos desalentados de coração: sejam fortes, não tenham medo. Eis aí está o Deus de vocês. A vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Antes de nós continuarmos, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos porque o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, a imagem da tua glória, a imagem do teu esplendor. Nós te louvamos por conta disso, Senhor Deus, e eu quero te pedir que o Senhor fale poderosamente na nossa vida, Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Meus queridos, quando nós pensamos nesse texto, precisamos pensar que esse texto é parte de uma profecia em que o profeta Isaías está dizendo que a glória do Senhor, o esplendor de Deus, um dia iria nos visitar. E quando nós falamos dessa glória, desse esplendor que nos visitaria, nós, na verdade, estamos falando sobre um Salvador prometido. Deus vai enviar um Salvador prometido que vai restaurar as vidas, os corações, as famílias, as comunidades. Então, pensando nesse texto, nós também precisamos nos lembrar do que ele vai dizer. No verso 1 vai dizer: o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso. O narciso, para quem não sabe, é uma flor.
Ele se cobrirá, ele quem? O deserto, se cobrirá de flores, dará gritos de alegria e exultará. Meus queridos, quando o Salvador viesse, é o que o profeta Isaías está dizendo, quando o Salvador viesse, ele transformaria deserto em jardim. Ele é quem tem o poder de transformar um deserto seco, árido, sem vida, em um jardim. Ele é quem tem poder de mudar cenários. Além disso, o texto vai nos dizer para que aqueles que têm mãos frouxas e aqueles que têm joelhos vacilantes se fortaleçam. E por quê? Porque ele, o Salvador prometido e que Isaías está falando, o Salvador prometido fortaleceria os fracos, daria força aos cansados, daria força àqueles que não têm vigor, daria força àqueles que não têm força nenhuma. Continuando o texto, ele vai dizer: digam aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo. E por que é que poderíamos dizer aos desalentados de coração, sejam fortes, não tenham medo? Porque esse Salvador é o Salvador que dá esperança ao desalentado. Esse Salvador, quando viesse, ele daria esperança viva e eterna àqueles que não têm nenhuma esperança. Por fim, o texto vai dizer: eis aí está o Deus de vocês, a vingança vem, a retribuição de Deus. Ele vem para salvar vocês. Esse é um momento, num sentido de que você precisa de justiça, ele lhe trará justiça. Você precisa que os caminhos sejam alinhados com justiça, com retidão. Ele vai trazer isso. Ele vai trazer isso. Porque ele é aquele que traz salvação. E por isso, esse Salvador também salvaria aquelas pessoas, ou as pessoas, de seus pecados, dos seus delitos, da sua condenação eterna. Ele vai trazer justiça. Eu quero que você entenda que quando nós comemoramos o Natal, nós estamos falando de um evento que aconteceu 2000 anos atrás, em que uma criança nasceu numa estrebaria. E ele não era só mais um menino filho de um pai camponês, de uma mãe camponesa. Ele não era só um menino cujos pais não conseguiram um lugar para ele nascer e ele precisou ser. Os pais precisaram correr para um estábulo. E a mãe precisou dar à luz nesse estábulo, no meio dos animais. E ele precisou ser colocado num comedouro de bicho, ou seja, numa manjedoura. Nós não estamos falando de uma história trágica de uma família pobre. Nós estamos falando que naquela estrebaria, naquela noite, nasceu o Salvador prometido. E por essa razão, naquela estrebaria houve um evento muito, mas muito especial, porque aquela profecia dada por Isaías 700 anos antes se cumpria. Naquele nenenzinho vinha, ou com aquele nenenzinho vinha também a promessa de alguém que muda as circunstâncias da vida da gente, alguém que nos traz alegria eterna, alguém que nos traz esperança viva, alguém que nos salva do nosso
da nossa condição de pecado. Por essa razão, meu querido, minha querida, que estão nos assistindo nesse instante, eu quero te dizer que esse Jesus de Nazaré, que nasceu naquela estrebaria, do qual nós celebramos o Natal, ou seja, o seu nascimento, a sua vinda, a vinda do Salvador prometido, vem com essas bênçãos de salvação. Ele transforma vidas, ele transforma circunstâncias, ele transforma pessoas, ele transforma famílias, ele transforma comunidades. Ele dá alegria viva e eterna, que não é circunstancial, que não tem a ver com as suas derrotas, com as suas vitórias, com aquilo que dá certo na sua vida ou com aquilo que dá errado. É muito mais do que isso. É uma alegria profunda e eterna que não está refém daquilo que acontece ou deixa de acontecer na sua vida. Ele dá esperança para você em momentos e diante de circunstâncias que não existem esperança. Ele dá esperança eterna. Quando você fala assim, o que vai ser da minha eternidade? Ele pode te dar uma segurança e uma eternidade de esperança. Meu querido e minha querida, eu quero que vocês saibam que aquele nenenzinho que nasceu naquela estrebaria 2000 anos atrás, é nele e no nome dele que se carrega toda a salvação, e não existe outro nome a não ser o nome de Jesus Cristo, o qual importa que sejamos salvos. Não existe. Por isso, se você precisa de mudança de circunstâncias, transformação na sua vida, é em Jesus. Você precisa de alegria? É só em Jesus que você vai encontrar. Você precisa de esperança? Jesus é a única esperança. Toda a humanidade precisa de salvação. E se você ainda não experimentou dessa salvação em Jesus Cristo, então Ele também é aquele que te oferece salvação. Baixa sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Eu quero orar por você nesse instante. Enquanto nós estamos orando, você coloque a sua vida diante de Deus. Se você não conhece esse Jesus, eu convido você. Coloca a sua vida diante de Jesus e entrega ela para o Senhor. Você precisa de transformação, você precisa de alegria, você precisa de esperança. É isso aqui nele. Entrega a sua vida para que você receba dele salvação, esperança, alegria, transformação. Vamos orar? Pai amado, eu quero te agradecer, porque 700 anos antes do Salvador vir, o Senhor já vinha prometendo há muito tempo um Salvador que faria diferença na vida da humanidade, que faria diferença na nossa vida. E nós queremos te agradecer, porque há 2000 anos esse Salvador chegou e de uma maneira espetacular o Senhor escolheu que ele não chegasse em triunfo, descendo do céu para que todos o vissem, não pelo menos daquela vez. Nós ficamos muitas vezes maravilhados de saber que tu escolheste que esse evento tão fantástico aconteceu no meio de um estábulo em que o teu filho amado entrou na história para transformar a nossa história. Nós te louvamos por conta disso. Senhor Deus, eu quero te pedir que o Senhor salve aquelas pessoas que estão nos escutando e que não tiveram uma experiência de salvação com o Senhor Jesus. Eu quero te pedir que o Senhor encha-nos da tua esperança, da tua alegria e transforme a nossa vida de acordo com a tua justiça. É isso que eu te peço, Senhor amado.
no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Essa reflexão é uma reflexão mais curta hoje, mas eu quero dizer que essa semana está começando e que, portanto, vão para ser bênção em nome daquele que é o Salvador e que faz a diferença na vida daqueles que creem nele. Seja, portanto, o emissário das bênçãos e da graça do Salvador nascido naquele estábulo e deitado naquela manjedoura. Que vocês tenham sempre isso em mente. E quando forem celebrar daqui a alguns dias o Natal, que vocês não se esqueçam de que muito mais do que comer, do que beber, do que encontrar família e amigos, muito mais do que trocar presentes. Ele é o presente que vem com esperança, alegria, salvação e transformação. Que Deus abençoe cada um de vocês.